Olá, querida irmã, querido irmão. Mais uma vez é uma alegria acolher você para juntos, nesse novo dia que a graça de Deus nos concede viver, fazermos esse encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral, esse encontro com Jesus que quer sempre, através do seu Evangelho, iluminar, orientar e animar a nossa vida cristã. Hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, e o Evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus deixa claro para nós que quem aceitar o convite para segui-lo não vai ter sempre só felicidade e nem estará livre dos problemas, e que quem aceitar segui-lo vai precisar aceitar enfrentar os desafios e se desfazer de muita coisa para poder servi-lo com liberdade. Ele nos ajuda a entender os desafios e o compromisso de sermos seus discípulos verdadeiros. O Evangelho mostra que Jesus e seus discípulos estão a caminho, ou seja, estão dando continuidade à missão, e durante a caminhada eles encontram várias situações. A primeira é de alguém que diz que quer seguir Jesus aonde quer que ele fosse. Esse alguém somos nós quando nos propomos seguir a Jesus, levados apenas pelo entusiasmo de alguma coisa boa que nos aconteceu, motivados apenas por alguma emoção, ou até mesmo só por algum interesse, mas sem ter consciência das consequências, dos desafios de seguir a Jesus e das dificuldades da missão. Para as pessoas que pensam em seguir a Jesus dessa maneira, ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, nós não podemos querer seguir Jesus apenas por entusiasmo, emoção ou interesse, pois poderemos nos decepcionar diante das dificuldades e dos desafios da missão. A segunda situação encontrada por Jesus é quando ele chama alguém para segui-lo e esse alguém pede para ir primeiro enterrar o pai. Esse alguém também podemos ser cada um de nós, quando mesmo sendo chamados por Jesus para segui-lo, damos prioridade para outras coisas em nossa vida. Jesus, ao responder, dizendo que a pessoa deixasse os mortos enterrassem os seus mortos e que ele fosse anunciar o reino de Deus, está nos dizendo que as coisas mais importantes da nossa vida devem ficar em segundo lugar quando se trata de seguir a Jesus. Nada pode ser mais importante do que a proposta de Jesus, do que viver e ensinar o Evangelho. E a terceira situação é daquele que, ao ser chamado, pede para ir antes se despedir dos seus familiares. Isso representa aquelas situações em que nós adiamos, deixamos para depois o seguimento a Jesus, a vivência da fé, o compromisso comunitário, porque ainda não nos desapegamos das outras coisas ou das pessoas. Por exemplo, aquelas desculpas que sempre arranjamos para não ajudar na comunidade. Quando eu me aposentar, eu vou assumir alguma coisa na igreja. Quando eu ganhar mais, eu vou contribuir com o dízimo. Quando eu tiver tempo, eu vou ajudar o próximo. Para esses que sempre arrumam alguma desculpa para não seguir Jesus imediatamente, ele diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. Que nós possamos aprender com Jesus e com o Evangelho que o importante para o seguimento, para sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, é o compromisso e o desapego, a fé e a paciência que nos darão força e coragem para a nossa missão cristã.
que possamos aprender para assumirmos e vivermos com alegria o nosso seguimento a Jesus, com o exemplo de São Francisco de Assis, que nós celebramos hoje com a nossa igreja. Ele que viveu na Itália no final dos anos 1100, no início dos anos 1200, e era filho de uma família nobre, importante, e que vivia esbanjando a vida, esbanjando dinheiro, farras, fazendo bagunças, como muitos jovens também, muitas pessoas de hoje em dia, mas com o tempo ele começou a perceber, quando começou a se encontrar com os pobres, que não era essa vida que lhe satisfazia, que lhe poderia fazer feliz. E começou aos poucos a perceber que não era a riqueza, o dinheiro, o prazer, as farras que lhe dariam felicidade, mas sim seguir a Jesus. E aos poucos foi se desfazendo dos bens, inclusive distribuindo os bens da família para os pobres, e começou a assumir essa vida de simplicidade, de pobreza, andando e auxiliando os pobres, os menos favorecidos, e se tornando um grande amigo dos pobres, um grande amigo, um grande defensor também da natureza, a quem ele chamava a todos de irmãos, tanto as pessoas, principalmente os pobres, como a própria natureza, como os próprios animais. São Francisco de Assis foi alguém que se desapegou completamente de tudo e seguiu radicalmente e verdadeiramente a Jesus. Ele pregava, anunciava a paz e o bem do Evangelho de Jesus Cristo. E como São Francisco de Assis, possamos aprender a seguir a Jesus na simplicidade, na pobreza, na obediência, no amor aos pobres, no amor, no cuidado também com a natureza, com a nossa casa comum, que anda precisando tanto do nosso cuidado também, do nosso carinho, assim como os nossos irmãos e irmãs menos favorecidos, que sempre precisam de nós. Que por intercessão de São Francisco de Assis, o bom Deus te abençoe, te guarde, proteja e conserve sempre na alegria e na paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, pela sua companhia. Te espero amanhã para fazermos juntos um novo encontro com Jesus no Evangelho. Até amanhã, se Deus quiser.